Jane, você vai orar? Eu havia pedido aí pelo chat para a Rome orar. Pedi para a Rome fazer essa oração inicial, tá bem? Ok. Ok, sim. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esta oportunidade, meu Deus, e privilégio, Senhor, meu Deus, de podermos aqui nos reunir mais uma vez, ó Pai Santo, Senhor, em torno da Tua palavra. Palavra essa, Pai, que é lâmpada, que ilumina os nossos passos, Senhor, e é a luz que clareia verdadeiramente o nosso caminho, Pai do céu. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a mensagem de hoje, Senhor, meu Deus, que vai ser ministrada pelo nosso querido irmão Renato. E assim, dessa forma, Pai do céu, nos confiarmos cada vez mais no Teu Filho amado, o Senhor Jesus, Pai. Agradeço, Pai do céu, em especial por mais um ano de vida da Janaína. Peço-te, Senhor, que a abençoes grandemente, Pai do céu, para que ela persevere no Teu caminho, Senhor. Ela que hoje, Pai, viaja junto com a sua filha Melissa, Senhor, meu Deus, clamo, Pai do céu, que Tu as guarde e as proteja nessa viagem. Em nome do Teu Santo Filho, Pai, o Senhor Jesus Cristo, que eu te agradeço, Pai do céu. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Romulo. Deus abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, né? O tempo já passou das 17h30, né? Sempre a gente inicia 17h30, mas vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. Então, nós terminamos da última vez, né? Vendo ali Pedro e João foram presos. Eles haviam declarado ali que haviam feito uma cura milagrosa, né, a cura de um coxo. O coxo tinha 40 anos de idade, né, um coxo, uma pessoa que sempre era levada ali, colocada na Porta Formosa, e todos conheciam, né, todos em Jerusalém, as pessoas que iam ao templo orar, né, ao templo fazer as orações ali nos 3 períodos do dia, sempre viu aquele homem ali pedindo esmolas, né, e um belo dia ele se encontrou ali com 2 arautos do Senhor, né, que declararam ali a cura em nome de Jesus. E, por conta disso, esses homens começaram a fazer um discurso ali, né, a pregar o nome de Jesus, tirando ali qualquer mérito deles próprios, né, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, dizendo que a cura foi por intermédio dele, né, de Jesus, que foi entregue, né, ele contou ali tudo o que se passou, né, falou dos profetas, né, falou de Moisés, falou de Samuel, falou que todos os profetas anunciaram a Jesus. E quando eles estavam ali ainda discursando, os líderes religiosos, os sacerdotes, o capitão do templo, né, os saduceus, ficaram ali com inveja, ressentidos por ensinarem eles e anunciarem o nome de Jesus, e os prenderam, né? Por ser já tarde, eles passaram a noite na cadeia. Mesmo assim, aqueles que ouviram a palavra do Senhor, 2.000 pessoas se converteram, e o número chegou a 5.000 pessoas, né? 5.000 crentes em Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Atos 4, 5, nós temos a continuação desse relato, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, capítulo 4, versículo 5. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, né? Bênção. Sempre é bom a gente acompanhar juntos nas Santas Escrituras, né? Glória a Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, após passar a noite na prisão, Pedro e João são julgados logo de manhã cedo. Jesus foi julgado durante a noite, né? Mas Pedro e João são julgados de manhã bem cedo, né? E o local era a cidade de Jerusalém, né? Reuniram-se em Jerusalém. Então, o alto conselho judaico ali, que nós já falamos tanto sobre eles, né? O Sinédrio, todos os seus principais membros estavam reunidos. Então, temos autoridades, anciãos, né? Escribas. Anciãos eram os chefes, né? As pessoas mais idosas ali das principais famílias, né? E escribas eram os doutores da lei, né? Os homens versados ali na lei
na lei de Moisés, né, na lei dada a Moisés por Deus, né? A maioria dos escribas pertencia aos fariseus, né? E aqui nós temos também tem aqui também o sumo sacerdote. Ele fala de algumas pessoas aqui, nós vamos falar um pouco sobre elas, né? No versículo 6. Eles falam que estava Anás, né? Estava Caifás, como a gente estudou antes. Caifás, ele era o sumo sacerdote. Anás era o seu sogro. Só que aqui Lucas coloca Anás como sumo sacerdote. Então, Anás era sogro de Caifás, que era sumo sacerdote. Anás era o sumo sacerdote, só que quando os romanos dominaram, eles tiraram Anás, né, e colocaram Caifás, mas por respeito, né, os judeus consideravam que o cargo de sumo sacerdote fosse um cargo vitalício, e por respeito, eles chamavam também Anás de sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote mesmo era Caifás, né? Caifás é que é o sumo sacerdote. Então, e duas pessoas aqui são citadas, né? João e Alexandre, né? Alguns historiadores falam, né, que um era filho de Anás, né, sendo irmão de Caifás, que o João era filho de Anás, mas a Bíblia não dá mais detalhes sobre eles, né? Então, o que nós sabemos era que eram da mesma linhagem, né, da mesma família ali do sumo sacerdote. Então, estavam todos reunidos, né? O que importa é que a gente coloque isso na nossa mente, que os principais sacerdotes ali, o sumo sacerdote, pessoas importantes ali do Sinédrio estavam reunidas, né? E esse Sinédrio aqui, esse tribunal aqui judaico, a gente não deve esperar dele um julgamento justo. Lembrando que testemunhas falsas foram levantadas, né, quando Jesus foi julgado. Então, coisa boa não podia sair nesse julgamento aqui de Pedro e João. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Versículo 7 fala que, pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, o início aqui do interrogatório, né? Aqueles dois homens passaram a noite na prisão e agora inicia-se o interrogatório, né? O primeiro questionamento feito para Pedro e João está aqui, né? Com que poder? Em nome de quem vocês fizeram isso? Então, sempre se tem uma ideia, né, de que o Sinédrio ele se reunia em forma de círculo, né? Um sacerdote na parte central e em forma de meia-lua, né, de círculo, ficavam todos os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, todo mundo mais, né? Então, aquela pregação dos apóstolos, a cura milagrosa do coxo, né, desse coxo aqui de 40 anos de idade, perturbaram profundamente a liderança religiosa. Estavam diante de um grande impasse, né? O coxo, ele era conhecido de todos. Era um paralítico de nascença, 40 anos de idade, que ele pedia ali esmolas na porta do templo, né? Não que ele passasse os 40 anos pedindo esmola, mas boa parte da sua vida ele ficou ali pedindo esmolas. E a cura havia sido notória, não, uma cura pública. Eles não tinham como negar, né? Não tinham como esconder, porque o homem era conhecido de todos, né? A única coisa, então, que eles podiam questionar era de onde tinha vindo esse poder, né? Em nome de quem eles tinham feito isso. Estavam confusos, perplexos. Algo extraordinário havia acontecido, mas eles não tinham como explicar. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles usaram a palavra aqui, ó, dunamis, né? Nós vimos que tinham duas palavras para poder, né? Dunamis e exousia, né? Eu não sei pronunciar direito, mas exousia, que simboliza uma autoridade terrena. Dunamis já é uma autoridade de Deus, o poder de Deus, né? Então, eles usam essa palavra aqui, com que dunamis, ou em nome de quem vocês fizeram isso. Então, é a mesma pergunta que eles fizeram a Jesus durante o seu julgamento. Mateus 21, 23 nos fala o seguinte, ó: e chegando ele ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazem isso? E quem lhe deu tal autoridade? Então, Jesus chega no templo e os principais sacerdotes o cercam e já perguntam a mesma coisa que estão perguntando aqui para Pedro e João. Com que autoridade, em nome de quem fazem isso? Quem te deu tal autoridade? Então, essas perguntas deles, né, essa pergunta aqui para Pedro e João, mostra uma certa prepotência, né, como se só eles fossem detentores do poder. Toda doutrina, todo milagre, cura, ele tinha que vir deles, né, deles aqui que eu falo, os líderes religiosos. Então, eles ficam aqui com certa inveja, né, ressentidos aqui, com raiva, porque aqueles homens tinham curado ali sem autorização deles, né, sem a permissão deles, como se os apóstolos devessem explicações.
pois não tinham pedido autorização. As ações e palavras dos discípulos de Jesus começaram a incomodar os principais sacerdotes, os principais membros ali do judaísmo, né? Eles estavam preocupados, né, com a sua reputação, com a sua posição, né? Sempre tiveram inveja de Jesus e agora com inveja dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E Pedro, então, ele começa a falar, né, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Bênção, né? Estudando novamente o livro de Atos, eu me dei conta que muitos dos versículos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada estão no livro de Atos, né? E esse é um deles, né? O versículo 10, um versículo bem poderoso aí, né? Um versículo aí bem ousado, né? Vamos entender um pouco mais sobre ele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Pedro dá uma resposta aqui com ousadia, né? Fala que ele, versículo 8 fala que ele estava cheio ainda do Espírito, cheio do Espírito Santo ali. Então, Pedro e João estão ali diante deles, mas Pedro é quem responde, né? Pedro tomando aí essa dianteira aí, né? Já tinha feito o discurso e agora ele se manifesta ali perante o Sinédrio, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Pedro responde ali a pergunta de modo a honrar Jesus, né? A resposta ainda continua, né? Ele faz um pequeno discurso aqui, de certa forma aqui, a resposta ainda continua no versículo 11, versículo 2, nós iremos já ler os mais detalhes que Pedro falou, né? Glória a Deus. Então, Pedro se levanta aqui, responde ali com essa ousadia, com todo respeito, claro, pois Jesus ensina que nós devemos ter amor para com o próximo, né? O amor deve estar presente no modo de agir, no modo de viver. Pedro passou a noite preso, mas o respeito pelos membros do Sinédrio é notório aqui nesse pequeno discurso, nessa pequena resposta ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jesus já os tinha colocado os pingos nos is, não, mas já tinham os alertado sobre isso. Jesus já tinha avisado que eles seriam levados na frente de governadores, de reis, para terem a oportunidade ali de falar, de pregar o evangelho, né? Marcos 13, 9, nós falamos sobre esse versículo. Vos entregarão aos concílios, às sinagogas, e sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes, reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Jesus já havia alertado, então eles já sabiam que isso poderia acontecer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo aqui falando, ousadia, coragem na sua palavra, na sua fala. Ali adiante dele estão os principais sacerdotes, os homens mais ricos, né, os maiores intelectuais, os mais poderosos ali de Jerusalém. Mas Pedro fala não como se fosse um réu, mas como se fosse um juiz, né? Interessante aqui o que o poder do Espírito Santo faz, né? Pedro e João eram os réus, né? Eram aqueles que estavam presos e agora estavam perante um julgamento ali, mas Pedro se levanta como se fosse um juiz, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Só o poder do Espírito Santo para fazer isso, né? Então, Pedro faz acusar, em vez de se defender, Pedro faz acusar aquele tribunal ali de ter mandado Jesus para a morte, né? De ter sentenciado Jesus à morte. Só mesmo o Espírito Santo de Deus para dar essa tal autoridade aos homens, né? Glória a Deus. Uma mudança aqui tão clara, né? Tão grande na vida de Pedro, né? Que até pouco tempo atrás estava escondido, arrependido de ter negado a Cristo, e agora está aqui ativo, né, de forma audaciosa, pregando e defendendo a Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo fala aqui pela boca de Pedro, né? O Espírito Santo aqui usando Pedro, de certa forma, né? Jesus também já tinha alertado sobre isso. Quando, pois, vos conduzirem, né, vos entregarem, não sejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sereis vós que falais, mas o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Lucas 21:15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus falando aqui.
dos discípulos. Então, ao invés de assumir essa posição defensiva, de negação, Pedro fala corajosamente de Deus, apresentando as boas novas para aqueles líderes religiosos. Nesse pequeno discurso aqui, Pedro não vai atribuir os milagres ao seu próprio poder. Ele nem se preocupa consigo mesmo. Vamos ver que ele foi ameaçado. No final aqui, lá para o versículo 20, 21, ele vai ser ameaçado. Mas ele não está nem aí, né? Ele atribui toda a honra e toda a glória a Jesus e ponto final. Glória a Deus. Na hora quando acontece uma perseguição, né, muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é negar, né, o Senhor, né, para fugir ali do sofrimento, fugir da prisão, fugir da morte de familiares e parentes, né, que nós possamos estar firmes em toda e qualquer situação, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? 1 Pedro 3,15, Pedro fala sobre isso, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, que nós possamos sempre estar preparados para todos esses momentos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 9, né? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, Pedro fala que são tratados como criminosos por terem feito benefício, uma boa ação, uma cura extraordinária aqui de um homem paralítico de nascença, né, 40 anos de idade ali, nunca tinha andado, e agora estão sendo julgados por isso, né, por uma cura. Todos deveriam estar dando glória a Deus ali, se alegrando, né, mas não, estão sendo julgados ali como criminosos por terem feito uma boa ação. E o versículo 10 é um dos que eu mais gosto também. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, Pedro já começa falando para que todos tomem conhecimento, todos eles que estão aqui e todo o povo de Israel, todos têm que ficar sabendo a honra e a glória para Jesus. Todos os que estavam ali reunidos precisavam ouvir, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, todos. Pedro não estava querendo criar uma nova doutrina ou uma seita. Todos devem ouvir, porque todos devem seguir. Não é uma coisa fechada, mas o evangelho é para todos, né? Para todos os que quiserem ouvir. Todos devem escutar as palavras das boas novas. É de absoluta necessidade, né, que as pessoas creiam em Jesus e sigam. A salvação é para todos, né? Todos quanto crerem. Nome de Jesus ou Nazareno, né? Usa novamente aqui, Pedro usa novamente Jesus Cristo ou Nazareno, nome precioso, poderoso, nome que está acima de todo nome, como declaração das Escrituras. Foi no nome dele, né, do santo, do justo, do autor da vida, que esse homem foi curado, né? E ele ataca aqui o Sinédrio. Ele ataca aqui falando do nome de Jesus, a quem vós crucificastes, aquele mesmo. Vocês lembram deles? 55 dias atrás vocês o crucificaram ali na última Páscoa. Estão lembrados dele, aquele mesmo que não tinha pecado, que realizou muitos sinais e maravilhas, e que vocês, por inveja, entregaram aos romanos. Esse mesmo foi no nome dele, Deus ressuscitou ele. Como vocês bem sabem, né, a notícia já tinha se espalhado por toda Jerusalém. É a terceira vez que Pedro usa essa frase, ó, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou. Ele já usou 3 vezes aqui, a terceira é essa. Já usou nos 2 últimos discursos. Amém, glória a Deus. Então, em nome desse é que este está curado perante vós. Então, mostrando ali que talvez o coxo tivesse junto com eles ali, talvez tinha sido preso também, junto com João, Pedro e João, não sabemos, a palavra não só fala que prenderam, né, não fala o nome, mas o coxo, coitado do coxo, deve ter ido junto ali na prisão, e agora estava com João e Pedro também. Então foi um grande benefício ali, né, em nome de Jesus, uma grande cura ali, em nome de Jesus, né. Então Pedro transfere, nesse versículo 10, ele transfere toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo. Não foi nada pelo seu poder, ou por seu conhecimento, tudo foi por nome de Cristo, né? E no versículo 11, Pedro dá mais detalhes aqui, né? Vamos ler o 11 e o 12, ó, Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus, né? Nesse discurso aqui de Pedro tem 2 versículos que eu gosto, né? O 10 e o 12, né? Que bênção, né? Glória a Jesus. Então, Jesus era a pedra angular rejeitada pelos judeus. Vocês que são os líderes religiosos deveriam ser os edificadores, os construtores da igreja, né? Mas rejeitaram nessa pedra angular, né? Haviam rejeitado. A pedra angular, naquela época, não tinha as construções como nós temos, assim, de certa forma, tinham construções, claro, mas não como nós temos hoje, né? Que é feito buracos, né? Para colocar as vigas, não, as colunas, né? De concreto e tudo mais, concreto armado, né? Pedra com cimento, ferro também, né? Para sustentar, para terem conseguido construir com mais altura. Naquela época não tinha isso. O ponto de partida para fazer uma casa, para fazer uma construção, era colocar uma pedra angular, uma pedra mais pesada ali, na esquina ali. Então, primeiro se colocava essa pedra na esquina, né, no ângulo entre as paredes, de preferência, e a partir dela se construía o que quer que seja, né? Uma casa, uma hospedaria, uma sinagoga. Então, precisava ser uma pedra ali importante, né? Uma pedra grande ali, capaz de suportar a estrutura, né? Capaz de suportar as paredes. E Pedro faz essa comparação com Jesus. Ele fala que os judeus trataram como uma pedra rejeitada, mas ele era a pedra angular, a pedra principal, pedra de esquina. Glória a Deus, essa conotação, né, de pedra angular, ela é profética também, né? No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 1 Pedro 2,7, Pedro vai repetir o que ele fala aqui, né, com outras palavras. Ó. Ele fala o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Paulo fala algo semelhante, Efésios 2, 19 ao 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele Jesus a pedra angular. Então, o fundamento dos apóstolos, os apóstolos tiraram o ensino deles de Jesus, então, que é a pedra angular. Né? 1 Coríntios 3:11, Paulo falando à igreja aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo, né? Fundamento, pedra, né? Falando sobre fundamento aí. Glória a Deus. Então, Jesus é quem dá sustentação à igreja. Né? Se você entrar numa igreja e não falarem de Jesus, sai correndo dessa igreja, porque o negócio lá precisa ser convertido. Né? Então, você entrar lá, tem cultos, né? Por exemplo, a gente viaja e às vezes assiste cultos ali, por exemplo, nos Estados Unidos, e o cara não fala de Jesus, só fala de prosperidade, então sai correndo uma igreja dessa, porque o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. E no versículo 12, né, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, você pode pensar em qualquer homem que existiu, né, Buda, Confúcio, Maomé, qualquer homem, não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Né? A salvação só vem por Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, em nenhum outro a salvação. Né? A sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação e glorificação fazem dele o único Senhor e Salvador. Né? Nenhum outro possui as qualificações. O sacrifício de Jesus foi único, né? Não pode ser repetido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só ele pode curar, né? Só ele pode libertar, só ele pode perdoar pecados. Glória a Deus. E versículo 13, né? O discurso é bem curto, né? São só 5 versículos aqui, né? Dos 4 versículos, né? Do 8 ao 12. Então, 13, os líderes religiosos ali ficam boquiabertos, né? Versículo 13 fala que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário.
Então, os líderes religiosos ali ficam maravilhados, né, por saberem que aqueles homens eram sem letras, né, eram homens iletrados, incultos. Essas duas palavras, né, são bem interessantes. Ó. Sem letras, iletrados, é a palavra agramatos. Então, a palavra gramatos, ela lembra gramática, né? A gramática, né? A língua portuguesa, gramática, a gente aprende o português. Então, vem a palavra gramatos, e aqui a palavra iletrados é agramados, né? A partir de negação no grego. Então, a pessoa sem estudo, sem gramática, né? Sem treinamento nas escolas rabínicas, né? Sem um estudo formal. Por exemplo, a palavra escriba significa gramateus, ou seja, alguém que conhece a gramática, né? Uma pessoa versada na lei, um professor, um estudioso. E a palavra inculto, né? Indouto, né? Como dizem outras traduções, é a palavra idiotes, né? Que lembra a nossa palavra idiota, mas ela tem outro sentido, tem sentido daquela pessoa que não tem instrução, uma pessoa leiga, uma pessoa sem educação, sem estudo, uma pessoa como se fosse um soldado, uma pessoa comum do povo, né? Oposta, fazendo oposição aos magistrados, né? Aos escribas, né? Aos intelectuais. Então, eles não tinham letras, eles não tinham estudado ali em uma escola rabínica, e eles eram incultos, ou seja, eles não tinham nada de instrução, sem educação, sem nada, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os discípulos, claro, nós sabemos que em sua maioria eram homens simples, né? Pescadores. O mais inteligente ou o mais estudado ali talvez fosse um publicano. Judas, eles sempre apresentam Judas como um homem bem estudioso, perspicaz, mas também não sabemos nada sobre ele, né? Mas Mateus era um publicano. Glória a Deus, mas eram pessoas simples, né? Não foram criados ali aos pés de um rabi, né? Como Paulo foi. Então eles ficam admirados por vendo pessoas iletradas e incultas anunciarem a Jesus com tal ousadia, né? Com tal intrepidez, né? Com palavras bonitas aqui, né? Glória a Deus. Havia algo ali de extraordinário, né? Quando Pedro falava aqui, né? Talvez o semblante dele, os olhos brilhando ali, um sorriso ali bondoso, uma voz de autoridade, como se algo falasse por eles, né? O Espírito Santo ali falando por eles, né? Uma ousadia ali sobrenatural, estavam cheios do Espírito Santo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, a reação deles aqui no versículo 13, dos líderes religiosos, é a mesma em relação a Jesus. João 7,15, ó, fala o seguinte, ó, então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estas letras, ou seja, como sabe esta gramata sem ter estudado? Então é a mesma reação, aqui eles se admiram por Pedro e João falarem de Jesus com tal intrepidez, sendo homens iletrados incultos. Glória a Deus, né? Não que Jesus, né? Quando falaram de Jesus, não que Jesus não soubesse ler ou escrever, mas o fato dele não ter sido ali treinado numa sinagoga, talvez, né? Então, Pedro e João, eles eram pessoas iletradas, incultas, não tinham prata nem ouro, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Não tinham prestígio ali perante os líderes de Israel, mas haviam estado com Jesus, né? Não ocupavam cargos de liderança, mas eram apóstolos de Cristo, né? Cheios do Espírito Santo de Deus, né? E as provas, né, versículo 14, eram incontestáveis, nada tinham que dizer em contrário. Então eles ficaram ali sem palavras, né? Não tinham como contestar aquela cura, nem como desacreditar a cura. Ainda bem que eles não tinham curado um sábado, né? Senão iam colocar a culpa no sábado, né? Que eles tinham curado ali no sábado, como já colocaram a culpa em Jesus. Tem um caso de um cego que Jesus cura, está lá em João 9, que Jesus cura aquele cego e até os pais do cego são chamados para saber se aquele homem era realmente cego de nascença. Mas no caso aqui, eles não chegaram a tanto, né? Não chegaram a interrogar ali os pais desse coxo aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E o versículo 15, nós temos o seguinte, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Então, eles mandaram ali que Pedro, que João, que o homem coxo, que não é mais coxo, né? O homem agora curado, mandaram que ele se retirasse ali, né? Que os guardas o levassem, e eles começaram a
a consultar, a conversar entre si. Versículo 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles, por meio deles, e não podemos negar. Eles mesmos sabiam disso, né? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então, embora as evidências fossem óbvias, né, fossem refutáveis, os líderes religiosos se recusaram a crer em Jesus, né? O que eles tinham que fazer aqui? Eles tinham que buscar Pedro, buscar João, né, procurar saber mais detalhes sobre Jesus Cristo, sobre a vida dele, sobre as curas, né, sobre os seus ensinos, mas mesmo após tal evidência, eles se recusam a crer, né? Eles fazem o contrário, né, maquinar o mal, tentando esconder a verdade. Iriam fazer de tudo aqui, como a gente vai ver, iriam ameaçar para que não falassem mais no nome de Jesus, né? Fazem uma troca de ideias ali, né, entre os membros do conselho. Pedro e João foram retirados do local para que não ouvissem, né, não ouvissem as suas palavras ali de maquinação. Então, houve uma certa discussão entre esses membros, né? Talvez nós sabemos essas palavras aqui porque nós sabemos que José de Arimateia creu em Jesus, Nicodemos creu em Jesus, e essas palavras ficaram registradas ali, talvez eles passaram depois para os apóstolos, né, para os discípulos. Então, houve essa discussão ali entre os membros do Sinédrio. A palavra diz que eles conferenciavam entre si, né, consultavam entre si. Então, analisavam ali de forma séria, né, discutindo algo de forma séria. Salmo 2:2 fala que os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, as pessoas se levantam contra Deus, né? Hoje nós temos, né, leis sendo voltadas contra o cristianismo, né? Leis aí contra retirar a Bíblia das escolas, né? Retirar sinais cristãos da escola, né? Dos locais públicos também, né? Então, os reis da terra se levantam, né? Governos consultam aí contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Salmo 2:2, escrito há mais de 3.000 anos atrás, né? Glória a Deus. E a pergunta deles aqui é: o que faremos a esses homens, né? Versículo 16, que faremos com esses homens? Eles mesmos admitem que foi um sinal notório, que todo mundo em Jerusalém sabia desse sinal, mas eles não podiam negar, né? Contra fatos, eles não tinham argumentos, né? Não tinham aqui como inventar uma desculpa, né? Se eles tivessem reconhecido o poder de Cristo, teria sido mais fácil, né? Buscar ali a verdade, mas para fazer o mal sempre se gera uma incerteza, ou seja, sempre se coloca uma mentira em cima de outra, né? Então, cada um deve ter dado a sua opinião ali e chegaram a essa conclusão, né? Não seria seguro castigar, como a gente vai ver, porque eles, o povo, né, o povo tinha visto o milagre, né? Se eu castigar alguém que fez uma boa vontade ali, eu vou começar a gerar ódio no povo. A mesma coisa de Jesus, né? Eles não prendiam Jesus, procuravam matar, mas não prendiam porque tinham medo do povo. Então, o fato era comentado em todas as ruas estavam comentando esse fato aí, né? Já era o dia seguinte, então a noite toda ali comentaram esse milagre aí incontestável, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a decisão deles no versículo 18 é: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, a decisão deles foi ordenar que eles não falassem, nem ensinassem, e no versículo 21 a gente vai ver que eles vão ser ameaçados, né? Pedro e João não aceitam isso, vão ser ameaçados. Então, eles tentam aqui, no 18, silenciar os discípulos. Os milagres não importavam, não importava curar pessoas, os cegos verem não importava, arrependimento dos pecados não importava, só importava que a doutrina de Jesus não fosse mais divulgada entre o povo, né? Queriam barrar de qualquer jeito, né? Uma das ações de Satanás hoje, né, também é barrar, silenciar as igrejas, né? Gerar discórdia, né? Gerar contenda dentro da igreja, silenciar os missionários, silenciar os pastores, os ministros. E Pedro e João, eles vão ser ameaçados, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eles tinham tudo aqui, né, para crer, né? Eles tinham tudo para acreditar em Jesus, né? Mas
eles tomam o caminho contrário, eles ameaçam que eles não falem nem ensinem em nome de Jesus Cristo, né? Então, diante dessa situação ameaçadora, versículo 19, vamos ver qual foi a resposta de Pedro e João. Ó. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, diante dessa situação de ameaça, né, de proibição de falar, de proibição de ensinar, em nome de Jesus, Pedro e João tomam mais uma atitude corajosa. O pequeno discurso de Pedro ali foi ousado, né? Mas aqui nós temos mais uma atitude ousada, corajosa. Pedro e João não precisam nem sair da sala ali para combinar, né? Como eles fizeram aqui, né? Como o Sinédrio fez, eles já têm a resposta na ponta da língua. A decisão deles é bem direta. Eles eram movidos pelo amor de Deus, né? Estavam cheios do Espírito Santo. A autoridade de Deus, ela está acima da autoridade dos homens. É isso que Pedro está falando aqui no 18, no 19 e no 20. O fervor e a presença do Espírito Santo era tão forte que eles não puderam se calar quando estiveram aqui, se sentiram aqui ameaçados. Hernandes Dias Lopes, ele afirma que quando uma autoridade humana torna-se absolutista, precisamos desobedecê-la para obedecer a Deus. E nós temos casos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, as parteiras hebreias, livro de Êxodo, capítulo 1. O faraó deu a ordem ali para que elas matassem os bebês dos hebreus. Elas, por temor a Deus, elas desobedeceram. Os pais de Moisés também, eles tinham que entregar o seu bebê ali para ser mortos, né, diante dos guardas, mas eles esconderam o bebê, desobedeceram a faraó e obedeceram a Deus. Daniel e seus amigos viram ali que consumir os alimentos dos caldeus, né, dos babilônios, era errado, oferecido a ídolos, e tinham que se curvar também à adoração. Eles não fizeram, desobedeceram Nabucodonosor, obedeceram a Deus. E Pedro e João estão seguindo ordens de Jesus aqui, estão desobedecendo as autoridades, obedecendo a Deus. Eles falam aqui que julgai se é justo diante de Deus, ouvir vocês antes do que ouvir a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então eles foram enviados com aquela comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eles não podiam deixar de falar, de completar essa missão, né? De fazer essa missão por ordem de Jesus, né? Eles precisavam falar de tudo que viram, tudo que ouviram, tudo que lhes fora confiado. Não iriam quebrar essa ordem de Jesus, né? Esse mandamento divino, por conta de uma proibição feita de homens. Eles viriam, muitos morreram levando a mensagem. Eles viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, viram os milagres. Eles mesmos fizeram milagres em nome de Jesus, viram coxos, cegos, leprosos sendo curados, viram demônios sendo expulsos por ordem de Jesus. Jesus ali sendo mais forte, né? Jesus mesmo disse que não pode um mais fraco dar ordem para o mais forte. Sendo assim, Jesus era mais forte, né, do que aqueles outros. Então eles tinham que falar tudo isso. Se as ordens dos homens, se as ordens das autoridades interferem nas ordens de Deus, a ordem de Deus deve prevalecer. Então, quanto à ousadia aqui, né, quanto à coragem, né, de Pedro e de João, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E ante essa palavra, nessa réplica aqui de Pedro e João, os líderes religiosos, eles dão uma ameaça final aqui, né, versículo 21, ó, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, né, pela cura. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, é daqui que nós tiramos que ele tem 40 anos, tinha 40 anos. Então, eles não acham, versículo 21, eles não acham brecha, né, não acham como castigar ali os apóstolos, né, eles não haviam violado nenhuma lei, não haviam, ou mesmo nenhuma tradição, e por temer os povos, acabam soltando os Pedro e João, e o coxo também, né, que estava com eles, o ex-coxo, né, glória a Deus. E a gente vê que foi algo parecido com o que Jesus sofreu, né? Eles não prenderam Jesus, né?
mataram logo Jesus com medo do povo. Eles foram soltos, mas antes ali sofreram ameaças, né? Ameaça de prisão, né? De chicote, de morte. Todo o povo estava convencido do milagre, todos estavam glorificando a Deus. O milagre era comentado, era um assunto em toda a cidade. Então eles tiveram medo ali do povo, né? Tiveram medo ali de castigar mais ainda a Pedro e a João, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, para a gente finalizar, né, nós temos a igreja, a partir do 23, eles irão voltar, eles são soltos, como nós vimos aqui no versículo 21, ameaçaram Pedro e João, e eles foram soltos, e eles, uma vez soltos, versículo 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, eles foram soltos ali e foram para um dos seus irmãos, né, para um dos discípulos todos que estavam reunidos. Procuraram ali o cenáculo, talvez, né, e contaram tudo o que havia acontecido. Eles voltaram para a comunhão da igreja ali, né? Deus os havia honrado, foram presos, foram interrogados, mas, por outro lado, foram acusados por Jesus, deram glória a Jesus, né, pela cura do paralítico, deram testemunho de Jesus, né, falando perante o povo, falando perante os líderes religiosos. 2.000 pessoas creram em Jesus. Em nenhum momento eles se vangloriaram, nem se julgaram maiores ou melhores, mas, pelo contrário, né, atribuíram tudo a Jesus Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então falaram tudo, né? Falaram tudo que havia acontecido, né? Talvez os irmãos aqui ficaram em pânico, né? Ficaram ali angustiados, né? Porque Pedro e João não tinham retornado do templo, né? E no dia seguinte eles aparecem ali, eles questionaram onde é que vocês estavam. Nós estávamos preocupados, procuramos por todo lugar, procuramos por toda a Jerusalém, não os achamos, onde é que vocês estavam? E eles começaram a falar ali tudo que tinha acontecido, né? Falaram da cura, da prisão, do interrogatório, de como responderam ali com ousadia, com coragem, de como foram ameaçados, né, de não falar, de não ensinar mais o nome de Jesus, e como foram libertados ali pela graça de Deus sem sofrer nenhum dano, né, sem sofrer nenhuma chicotada ali, né, foram soltos, né, apenas com advertências ali, mas eles deixaram bem claros que não iam deixar de falar das coisas que viram e ouviram, né. E a partir do versículo 24 até o versículo 30, nós não teremos tempo de vê-los agora, mas do versículo 24 até o 31, é uma oração. Eles vão agradecer a Deus. E também nós vamos ver no versículo 29 que eles vão pedir mais coragem ao Senhor. Eu vou apenas fazer a leitura dessa oração aqui, e quando for no domingo, a gente vai tratar ela com mais detalhes. Então, diz o seguinte, Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram, Tu, soberano Deus, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, citam aqui as escrituras, né? Citam aqui Davi, ó. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pilatos com gentios e gente de Israel. Então se levantaram Herodes, Pilatos, gentios e todo mundo de Israel ali contra Jesus, servo Jesus a quem Deus ungiu. 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, tudo estava no plano de Deus. 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos nós que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Que bênção, né? Que oração abençoada, né? Ao invés de ficarem temerosos, eles
pediram foi mais ousadia, né? Mais intrepidez para pregar o evangelho, né? E que fosse acompanhado de curas, de sinais, de prodígios. Então, nós vamos ver com mais detalhes, né, no próximo domingo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, né? Que todos tenham uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, e que possamos estar aqui no mesmo horário. Agora, peço a Jane, né, que ela conduza um momento de oração, né? Se ela quiser orar, se ela quiser que alguém ore, que ela fique à vontade. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. a todos. É dizer que a palavra de Deus é muito forte. Essa oração aí, Renato, se as nossas orações todas tivessem esse impacto, né? Espetacular. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para Creusimar fazer essa oração hoje, se ela puder. Você pode, querida? Amém. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos. Paz, amada. Prazer. Paz, Creusimar. Deus bendito, Pai amado, Senhor, neste momento, Senhor Deus, quero te agradecer por mais esse dia de estarmos aqui juntos, Senhor, reunidos, ouvindo a tua palavra, Senhor, vendo o exemplo, Senhor, dos teus discípulos, Senhor, dos teus apóstolos, Senhor, como eles foram corajosos e buscavam cada dia mais, Senhor, ser corajoso no teu nome, Jesus querido, no teu nome, Senhor. Oh, Senhor, que tu possa, Senhor, nos revestir, Senhor, dessa intrepidez, Senhor, dessa coragem, Senhor Deus, oh, Senhor, dessa ousadia, Senhor, de falar de ti, de pregar, de seguir o teu ide, Senhor Deus. Senhor, nós sabemos que o que mais nos alegra, Senhor, é estar na tua presença, é falar de ti, Senhor, é ouvir de ti, Senhor. Oh, Senhor, quanto nós podemos fazer, Senhor, por esse mundo, Senhor, em teu nome, Senhor. Então, nos capacita, Senhor. Senhor, que tu continues, Senhor Deus, dando a tua graça, Senhor, dando, Senhor, a tua graça em cima desses servos, Senhor, que todo dia estão aqui neste horário, Senhor Deus, para nos abençoar, Senhor. Oh, Senhor, para nos ajudar a entender mais a tua palavra, Senhor. Capacita-os cada dia mais, Senhor Deus, dá perseverança, dá paciência, Senhor, que eles possam continuar firmes, Senhor, firme na tua presença, Pai querido. E abençoa cada um também, Senhor, que aqui está. Senhor, dando a tua paz, Senhor, dando o teu amor, renovando cada dia, Senhor, a nossa esperança, Senhor. Oh, Senhor, dando-nos visão, Senhor, visão de futuro, Senhor, dando alegria no teu espírito, Pai querido. Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a família de cada um, Senhor, dando saúde, Senhor, e dando a tua paz. Continua conosco, Senhor, no restante dessa tarde, dessa noite, nos dando alegria, nos dando sonhos e revelações, Senhor Deus, renovando, como eu já pedi, porque todo dia nós precisamos pedir, Senhor, renovação de força, renovação de esperança, renovação de fé, Pai. Continua conosco e nós te pedimos e agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, até amanhã, no mesmo horário, a paz do Senhor a todos. Um grande abraço a cada um. Amém. Paz. Paz. Deus abençoe todos. A paz do Senhor a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Elisa.